são? Sacerdotes? Profetas? Pastores? Pregadores? Ou psicoterapeutas? Eles são administradores? Facilitadores? Ou assistentes sociais? O que é que esse povo é? Ele fez essa pergunta, porque hoje em dia é uma confusão. O que é, na verdade, o que é ser pastor? Termo pastor não é comumente empregado a pessoas. No Novo Testamento só existe um texto, e mesmo assim há certa discussão, que chama alguém de pastor. Todos os outros textos, só Cristo é chamado de pastor. Perceba o que eu estou dizendo. Não estou dizendo que é errado chamar alguém de pastor. Estou dizendo que no Novo Testamento esse termo é empregado a Cristo, de forma imediata. O termo, na verdade existe o termo presbítero e bispo, que são a mesma coisa. Na minha opinião, presbítero, bispo e pastores são os mesmos personagens. Mas também não vou entrar nisso. Olha a expressão que Paulo usou. Se alguém deseja ser bispo, almeja uma nobre função. Bispo quer dizer supervisor, líder da igreja. Função, não cargo. Função. É um membro do corpo de Cristo exercendo uma função em prol da edificação do corpo de Cristo para a glória de Deus. O episcopado é, portanto, o exercício do cuidado pastoral daqueles que receberam dons espirituais específicos que visam a edificação do corpo de Cristo. Então, eu estou afirmando aqui que ser bispo ou o episcopado é o exercício de pastorado. E então, ao mesmo tempo, digo, é Cristo quem edifica a sua igreja. E o faz também, ainda que não exclusivamente, por meio de pastores auxiliares humanos. O que é um pastor? Um pastor é um homem que auxilia Cristo, que é instrumento de Cristo naquilo que Cristo é. O que Cristo é? Cristo é um pastor. Cristo é o dono das ovelhas, Cristo é o que zela, que cuida por elas, e inclusive ele é tão bom que coloca homens, escolhe homens. Nós vimos isso segunda-feira, vocação. Deus escolhe homens, embora muita gente hoje está se escolhendo, ou estão escolhendo muita gente que Deus não chamou, mas Deus escolhe homens para, de forma palpável, estar presente com a sua igreja, para cuidar da sua igreja. Cuidar. E ele cuida sob a ordem do verdadeiro dono. E a ordem do verdadeiro dono não é quando a gente sente um frio na espinha. A ordem já está escrita. Ele deixou uma cartinha, um contrato, para quem quiser ser pastor auxiliar dele. Está aqui o contrato, tudo que você precisa fazer. O pastorado não é um alto degrau hierárquico. Não há hierarquia na igreja. Desculpa, eu não consigo entender porque fazem uma escadinha na igreja. Crente comum, aí, não sei, vou colocar aqui um modelo. Auxiliar, depois se torna diácono, talvez se torne presbítero, e por último se torna pastor ou não. Ele pode chegar no topo, mas é tipo um militarismo. Isso não corresponde ao que a Escritura diz. Foram chamados homens para exercer funções e não para subir escadas. Não é fonte de riqueza. Ainda que não haja nenhuma proibição, pelo contrário, de receber pagamento, pelo contrário, Paulo até incentiva isso. E também não é fonte de poder sobre as pessoas. Muita gente vai, não é só pelo dinheiro, não. Tem gente que vai porque ele tem satisfação de ter domínio sobre os outros. É impressionante. Tem gente que nem é movido por dinheiro, é movido por poder. Não é um cargo. No sentido eclesiástico, enquanto instituição é. Mas enquanto o corpo de Cristo, estamos falando do corpo místico de Cristo, não é cargo, é função. Ele é, na verdade, uma obra, uma função, um serviço. Cada um serve de um jeito. Esses homens foram chamados também com especificidade do chamado deles. Que Paulo diz que a função é de preparar os santos para a obra do ministério. Todo cristão é um sacerdote.
não tem clero. Clero, os de cima, e os leigos, os de baixo. Não existe essa divisão. Isso deveria estar apenas na Igreja Católica. E lá eles aderem. Nós evangélicos não deveríamos ter isso na nossa cabeça. Infelizmente também muitas têm. Contudo, Deus escolheu alguns para liderar a igreja. Deus escolheu alguns para liderar. Ensinar e capacitar cada crente para que desempenhe os seus próprios dons, ou seja, seu próprio sacerdócio, ou seus próprios ministérios. Paulo usou isso dizendo que estes homens foram chamados para preparar cada santo para o seu próprio ministério. Veja o termo que é utilizado. Portanto, cada crente tem um ministério. Aí quando nós chamamos ministério pastoral, nós estamos falando específico de cuidar das ovelhas de Jesus. Outros têm um ministério de consolação. Não é? O que é um ministério? O exercício dos seus dons. Simples. É servir exercendo os dons que Deus lhe deu. Por isso que eu não gosto de chamar ministério. Eu prefiro chamar ministério pastoral. Porque senão você coloca dizendo que ministério é apenas esse grupo que exerce esses dons de liderança e de ensino. Os outros não têm ministério. Paulo não diz isso. O próprio Paulo disse que cada crente tem o seu ministério. Está entendendo, irmão Reginaldo? Cada crente é um ministro. Existem ministros que foram chamados a pastorear o rebanho de Deus. E é sobre estes homens que nós estamos falando aqui nessa noite. É com esse foco. E os seus dons devem ser exercidos, ou seja, visando o crescimento saudável do corpo de Cristo para a glória de Deus. Paulo usou essa expressão quando escreveu a primeira carta aos Coríntios. Nós somos cooperadores de Deus. Veja como ele se coloca. Um cooperador de Deus. Um pastor auxiliar. Do grande pastor. Ele coopera porque é Deus quem efetua. Lembra? É tanto querer quanto efetuar. É Ele quem faz. E Ele usa homens como instrumentos para isso. E ele diz que é cooperador de Deus. Os líderes da igreja são cooperadores de Deus para cuidar da lavoura de Deus. Cuidar da planta, adubar, tirar a erva daninha. E também disse, e do edifício de Deus, da construção. Efésios ele fala bem sobre esse templo que está sendo erguido por Deus. Na construção, como tijolos que vão sendo colocados nos seus devidos lugares. E cada tijolo é importante. E eles vão se unindo em amor. E eles vão cooperando. E daqui a pouco vai ter o grande dia em que Cristo vai vir. Ele virá e o templo será concluído. E nós seremos o templo onde Deus habita para sempre. Não só como indivíduos, mas como povo. Deus vai habitar no meio do seu povo de uma forma como nunca antes. É isso que está acontecendo. Deus chamou homens para zelar pela lavoura de Deus e para zelar pela construção do templo de Deus, que somos nós. Veja alguns textos. Atos 20, 28. Paulo chamou os presbíteros de Éfeso e disse: cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispo, como supervisores. E o que faz um bispo? Pastoreia a igreja de Deus. E lembre, essa igreja foi comprada com o sangue dele. Então ele está conclamando a zelo. Não é deitado numa rede acordando 10 horas da manhã todo dia que esse homem vai zelar pelo povo de Deus. Ele não foi chamado para isso. Filipenses 1:1, Paulo e Timóteo escreve a todos os santos que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. Veja, ele dá o destaque, não como se houvesse um outro grupo, mas lembrando que há homens que estão zelando por esses todos os santos presentes em Filipos, diáconos e bispos. Ainda em Tito 1:7, por ser encarregado da obra de Deus, é necessário que o bispo seja repreensível. Veja, novamente, ele escreve a Tito e fala o termo bispo. Isso aqui eu quero apenas passar. Qual, então, em primeiro lugar, o caráter do ministro? Ele diz o que não pode ser, o que um ministro não pode ser,
E o que o ministro deve ser? O ministro não deve ser, ou o pastor não deve ser arrogante, dado ao vinho, violento, irascível, novo convertido, avarento, nem ganancioso. Mas ele também diz o que o pastor precisa ser. É bem pouquinha coisa. É só isso. Eu não vou ler, não. Eu vou ler só os 3 primeiros. Ele deve ser inimigo de confusão. Gente que gosta de confusão não pode ser pastor. Não tem como. Irrepreensível. Meu Jesus. Vou colocar outro aqui. Governar bem sua própria casa. Ele deve ser referência para a sua família, para a comunidade cristã, e também deve ter bom testemunho diante dos não cristãos. Só isso. Estamos falando aqui de caráter e de procedimento, de vida. Ele deve ter uma vida que resplandece a glória de Deus. Por isso, Robert Murray afirmou: Deus abençoa muito mais a semelhança com Jesus do que os grandes talentos. Um pastor que vive em santidade é uma arma poderosa nas mãos de Deus. O que o mais pastor deve ser? Igual a Jesus, formado à semelhança do Filho de Deus. É mais importante do que a capacidade dele de pregar. Mais importante. Ainda que a capacidade de pregar é fundamental. Fundamental, nós vamos ver. Mas isso é mais importante. Isso é mais fundamental. Então chegamos aqui para o último lado. O que é que um pastor deve fazer? O que você imagina se a gente fizesse uma pesquisa, saísse nas ruas de Natal, talvez só nas igrejas, bastava nas igrejas, fazendo essa pergunta: quais as atribuições de um pastor? O que um pastor deve fazer? Quando terminasse a pesquisa, quantas respostas diferentes você acha que ia ter? Está aqui o exemplo. Um está dizendo: lembre-se de quanto dinheiro eu dei toda semana. Interesses. Os interesses moldam o que ele espera do pastor. Outro: diga-me outra vez o quanto Deus vai me abençoar. Só mais um: mande para a gente apenas boas notícias. Não fale de inferno. Não fale de cruz. É muito sangrento. Esse negócio é pior do que sexta-feira 13. Não. Fale só de coisas boas. O que a gente iria ter de resposta para o que um pastor deve fazer? Além de um caráter e conduta irrepreensível, é exigido apenas uma coisa do pastor. Ou seja, é exigido caráter. Em termos de capacidade, apenas uma coisa, que eu dividi aqui em duas: ser apegado à palavra e apto para ensinar essa palavra. Ele tem que ser um homem da palavra, que mostra isso com seu caráter e também sabe ensinar o evangelho para as pessoas. Isso é fundamental. Veja, é a única exigência além de caráter. Tem a ver com o apego. O pastor tem que ser um homem que estuda a palavra, que ama a palavra, que absorve a palavra de Deus. E que ele está tão cheio, tão inflamado pela palavra, que ele não é capaz de fazer outra coisa a não ser falar, ensinar, guiar. Às vezes através de um aconselhamento, através de uma pregação, através de uma aula, através de uma conversa numa rodinha de pessoas, numa mesa de pizza. Só sai a palavra de Deus. Jorra a palavra de Deus desse homem. É isso que é exigido. E aí eu coloquei apenas exemplos, pontos, que eu quero apenas passar, que chegamos para o final. Os pastores são chamados a guiar o rebanho de Deus. Primeira coisa, guiar pelo exemplo. Gildazo Reis, foi interessante isso que eu li. Liderança espiritual, é a capacidade dada por Deus para que possamos, através dos nossos dons e do desenvolvimento dos mesmos, ajudar os outros a cumprir o seu papel dentro do reino de Deus, de tal maneira que sejam capazes de atingir o propósito para o qual foram criados, cumprindo assim a vontade de Deus em Cristo, conforme prescrito nas Sagradas Escrituras. O que o pastor deve ser, em primeiro lugar, e ele o é por causa do seu caráter semelhante ao de Cristo, embora seja falho. Ele é um homem, mas ele tem um exemplo de vida tal, ele se parece com Jesus a tal ponto que é alguém que pode
e deve ser seguido. Por isso eu fiz questão de fazer referência aos 2 pastores que estão como palestrantes, porque são homens que não de hoje eu admiro. Não de hoje eu vejo Deus na vida deles, e não de hoje eu tento ainda de forma trôpega, né, seguir os passos. São homens em que a gente pode se espelhar. Paulo diz, 1 Tessalonicenses, vocês sabem como procedemos, o exemplo de Paulo diante deles, e porque eles viram o procedimento de Paulo, eles se tornaram imitadores tanto de Paulo como do Senhor. E aí, juntamente com o exemplo de Paulo e a palavra pregada por Paulo, eles também foram moldados a exemplo. Paulo se torna com Cristo o exemplo deles, e eles, por sua vez, se tornam o exemplo de todos os santos. Percebe o efeito? Vamos nos modelando, e o pastor é alguém que deve ser exemplo, que não pode só dizer, olha só para Jesus. Não sou pastor, deixa isso para o pastor Misael. Não damos motivo de escândalo a ninguém, em circunstância alguma, para que nosso ministério não caia discreto. Porque imagine o quanto o evangelho é atingido toda vez que um pastor cai em escândalo, seja ele de que tipo for. Uma coisa sou eu causar escândalo, outra coisa é um pastor daquela comunidade causar escândalo. O efeito é devastador. E Paulo sabia bem disso, tanto para a igreja quanto para os que estão de fora. Em segundo lugar, os pastores são chamados a defender o rebanho. A melhor tática de Satanás, segundo Michael Horton, não são as suas heresias óbvias, mas a transformação gradual, subliminar, rasteiro, nas sombras do Deus bíblico em um ídolo de religião domesticada. É exatamente esse Deus que está sendo servido hoje em dia. Não, servido não, que está servindo hoje em dia, está sendo servo hoje em dia. E os pastores defendem o rebanho por 2 coisas. Primeiro, por pessoal amor a Cristo, por interesse de manter o evangelho puro. Mas esse não é a única motivação dos pastores defender o rebanho, a combater as heresias. É também o amor às pessoas. Um pastor, vou deixar isso aqui, eu vou citar mais na frente. Defesa do evangelho e a defesa do rebanho é que você é conclamado. Sei que depois de minha partida, Paulo diz, lobos ferozes iriam entrar, que iam torcer a verdade de Deus. Ele disse isso em Atos. E ainda em 2 Coríntios 11, o zelo que tenho por vocês é um zelo que vem de Deus. Olha só como Paulo enxergava o seu ministério. Eu os prometi a um único marido. Ele faz essa analogia. Cristo, querendo apresentá-lo a ele como uma virgem pura. O que receio e quero evitar é que, assim como a serpente enganou Eva com astúcia, a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sua sinceridade e pura devoção a Cristo. Paulo entendia que os pastores têm a árdua, é uma batalha, segundo os Judas, é uma guerra. E defender o evangelho e defender a igreja contra esses homens que distorcem a palavra de Deus. Em terceiro lugar, os pastores são chamados a alimentar o rebanho, ensinar o rebanho. O que distingue o seu trabalho pastoral é que este é sempre um ministério da palavra, diz John Stott. Os pastores devem se apegar à palavra de Deus e ter o dom de ensinar, a fim de auxiliar a igreja. E veja só como Paulo diz, eu vou citar só os 2 primeiros, tá bom? Procure apresentar-se a Deus aprovado. Pastor, alguém que deve manejar corretamente a palavra de Deus, conhece e sabe utilizar. Teologia sistemática, as doutrinas, vem disso. Você saber ligar toda a escritura, tudo aquilo que ela diz sobre determinados temas. Então, é um homem que está encharcado da palavra de Deus, está cheio dela e sabe utilizá-la. Nós proclamamos advertindo e ensinando a cada um com toda a sabedoria para que apresentem todo o homem perfeito em Cristo. O objetivo, lembra? Efésios também, Paulo disse isso. O objetivo é aperfeiçoar os santos. Não só para eles mesmos servirem muito bem nos seus dons, mas para que no grande dia eles cheguem lá e sejam finalmente aperfeiçoados. Ou seja, a visão do pastor não é só para o que o cristão vai fazer aqui, através do seu ensino, através da sua edificação, que o cristão
vai acontecer na vida do cristão, o que é que ele vai fazer aqui? Mas também ele olha para a eternidade. Ele olha para onde o cristão vai chegar. E nós estamos, e devemos estar, brilhando como, coloca essa alegoria, como que o amanhecer do dia, onde que o sol, a luz vai se tornando cada vez mais forte, e a luz de Deus em nós deve se tornar cada vez mais brilhante, e o crente tem que ser mais santo hoje que foi ontem. Deve se parecer mais com Jesus hoje do que foi ontem. Quando acordar amanhã, o seu dia deve ser muito parecido com Jesus, muito mais do que era hoje. Os pastores são chamados a amar. Isso parece tão óbvio, mas o que eu menos vi na minha vida foram pastores que amaram umas pessoas. Isso eu digo com toda sinceridade. O que eu menos vi na minha vida foram pastores que amavam o rebanho de Deus. Os pastores devem amar a todos, indistintamente, mesmo os mais arrogantes, os mais obtusos. Isso aqui não foi eu que escrevi, eu peguei de alguém. E obstinados, os mais tolos, os mais mal agradecidos. Eita, pastor Misael. E amar, inclusive, os críticos perpétuos. Quem só sabe azedar o negócio. Quem só tem palavra ruim para dar. É sempre um obstáculo, sempre não presta, sempre fez mal feito. Ixi, a pregação de hoje era melhor ter ido para outra igreja. Sempre é uma crítica, sempre. As críticas são importantes. Mas esse tipo de gente só quer derrubar. Seu objetivo não é construir. Amar a todos. Por quê? Porque esse rebanho de Deus, e Jesus bem sabe o quanto é difícil esse rebanho dele. O rebanho de Deus foi comprado pelo sangue dele e confiado a este homem chamado pastor. Então, não olhe para as circunstâncias, olhe para o preço que foi pago por essa pessoa. Eu tenho certeza, eu sei o quanto isso aqui é difícil. Se para cada um de nós é difícil conviver em igreja, às vezes é difícil conviver consigo mesmo. Imagine para um pastor. Passar. Quero ler só isso aqui, esse texto é fantástico. Fomos bondosos quando estávamos entre vocês, como uma mãe que cuida dos próprios filhos. Veja como Paulo se coloca agora, como uma mãe. Sentindo assim tanta afeição por vocês, decidimos dar-lhes não somente o evangelho, mas Paulo decidiu dar a eles a sua própria vida. É essa intensidade. Eu diria que um pastor é alguém que ama na intensidade, ainda que falhamente, na intensidade de Deus. Ele sente no seu coração, pelo menos um lance, uma monta do amor que Deus sente. Se alguém não ama desse jeito, não deveria ser pastor. Os pastores são chamados a orar. Está ouvindo, seu Fernando? Você que quer ser pastor, tem que orar. Orar não é dizer, pai, obrigado por essa comida, abençoa, manda mais. Gente, vida de oração. Se todo crente tem que orar, um pastor muito mais. Por quê? Calvino explicou isso. Não lograremos progresso a menos que o Senhor faça próspera a nossa obra, os nossos empenhos e a nossa perseverança, de modo que confiarmos a sua graça e nós mesmos e a tudo o que fazemos. E isso se dá especialmente em oração. É a confiança de que não interessa o quanto você sabe pregar, é a palavra de Deus. Se Deus não estiver com você, nenhum efeito acontecerá. Sabendo que é o Espírito quem atua, dobre-se diante dele em reverência. Sabendo que é ele quem converte, quem muda, quem santifica. Às vezes suas palavras não vão fazer efeito nenhum para a ovelha problemática, mas tem um que conserta. O caminho é rogar àquele que tudo pode. Oração. Por isso que um pastor nunca vai ser bem sucedido, a menos que ele viva uma vida de comunhão com Deus. Oração fala de comunhão, mas também fala de dependência. Senhor, eu estou aqui porque eu não posso. Dependência, confiança. Senhor, eu estou aqui porque eu sei que vale a pena estar aqui nos seus pés. Os pastores são chamados a formar outros líderes. Outra coisa que eu vi pouquíssimos, foram raríssimos, talvez 2 ou 3 pastores na minha vida toda que eu vi, que fazem isso, que identificam e formam outros pastores. O seminário ensina disciplinas, mas não podem formar pastores. Aliás, nem todo mundo que vem para o seminário se tornará pastor.
É uma questão de vocação. Eu diria que aliado o seminário à atuação do pastor local daquela ovelha, se aquela pessoa tem um chamado, é o caminho, melhor caminho. A atuação dos dois. Ele precisa estar no seminário aprendendo e estar colado nesse homem que vai mostrar a ele o caminho. Olhando para ele, um exemplo. Alguém que já trilhou o caminho, que está trilhando, já tem muitos passos. Formar líderes. Paulo fez isso e incentivou Timóteo, e incentivou Tito a fazer a mesma coisa. Presbíteros, os líderes da igreja local. Estes homens devem ser observados, devem ser escolhidos. Interessante que quem identifica, porque são escolhidos por Deus, quem deve identificar? A igreja como um todo. É a igreja como um todo que olha e diz, realmente, tenho chamado. Chego na conclusão. Bem na hora, né? Faltam uns 2 ou 3 minutos aqui, minha contagem. Não é no mundo dos negócios e da administração que podemos encontrar um modelo pastoral, ainda que haja ali ferramentas boas para serem utilizadas, não podem servir de parâmetro, de modelo. Uma filosofia bíblica de ministério é um instrumento que Deus usa para liderar o pastor nos seus propósitos para com a sua igreja. É na Bíblia que ele encontra o propósito e os caminhos e as motivações. É a partir da filosofia bíblica. E eu coloco bíblica aqui e não paulina. Por quê? Porque é uma coisa que foi impressionante quando eu comecei a ler de Atos até Filemon, para tentar identificar e extrair o que Paulo ia dizendo sobre ministério pastoral. Foi que eu lembro, porque também olhei mais detidamente as epístolas gerais, quando aqui ministrei a essa disciplina, eu lembro que era exatamente o que Pedro dizia. Embora de forma mais restrita, né? Paulo fala com muito mais espaço. Mas se você pegar o que Pedro disse, o que tem lá em Hebreus, que fala sobre liderança, o que você vê em Tiago, é a mesma coisa de Paulo. Não se conflita em momento algum. Por isso que eu prefiro aqui, nesse momento, dizer bíblica. Porque o que Paulo disse é o que todo o Novo Testamento diz. Uma filosofia bíblica de ministério é um instrumento que Deus usa para liderar o pastor nos seus propósitos para com a sua igreja. Assim também, o desempenho do pastor não deve ser medido meramente em termos de resultados. Tem igrejas que tem prazo. Se não atingir metas, ele sai. Não é isso que avalia um pastor. Isso seria, mas é verdade, deveria ter dito, isto é, porque isso é realidade. Uma aberração. Essa foi a melhor palavra que eu achei. Um sentimento que eu tenho para isso. Aberração. Deve ser medido o ministério do pastor por sua fidelidade à Escritura e seu chamado. Fidelidade que ele tem ao seu chamado e à Escritura, não os resultados que ele vem a produzir. 1 Coríntios 4, do 1 ao 2, portanto, que todos nos considerem como servos de Cristo encarregados dos mistérios de Deus. E Paulo diz, o que se requer desses encarregados não são resultados, é que sejam fiéis. É isso que Deus espera. Richard Baxter, pastor puritano, aliás, a obra dele, o pastor aprovado, maravilhosa, maravilhosa. Se Deus pelo menos reformasse o ministério, fazendo cada um pastor, cumprir zelosa e fielmente os seus deveres, o povo certamente seria reforjado, como ele coloca. Eu gosto dessa palavra, forjado. Todas as igrejas crescem ou caem, na medida em que os seus ministros crescem ou caem. Não em riqueza ou grandeza mundana, mas em conhecimento, zelo e habilidade para o seu trabalho. Isso é muito sério. Stott, o mundo mede a grandeza pelo sucesso. Jesus mede a grandeza pelo serviço. E ainda, Charles Spurgeon, se você, pastor, o aspirante a pastor, se você não puder ver os resultados enquanto estiver nessa terra, lembre-se que você é apenas responsável pelo seu labutar e não pelo seu sucesso.
Por último, a edificação do corpo de Cristo é tarefa de todo o povo de Deus e não apenas dos ministros ordenados, pois todos receberam dons espirituais. Portanto, que Deus nos dê não apenas pastores segundo o seu coração, mas nos faça a todos nós um povo segundo o seu coração. E aí nós teremos uma igreja e ministérios reformados, verdadeiramente revitalizados, cheios de vida do Espírito. Amém.